Boa tarde, amigos dos animais, tudo bem? Todo mundo passou o carnaval bem, brincaram bastante, então agora é hora de falar de coisa séria, né? Hoje, dia 12 de fevereiro, começa de verdade o programa no canal Animais em Foco. E o programa de hoje é um programa que fala de uma coisa muito importante. Na verdade, mais de uma coisa. Nós vamos falar sobre animais abandonados, sobre castração, sobre adoção. E isso vai demandar que talvez a gente tenha aí 2 ou 3 vídeos diferentes, né? Porque o assunto é extenso, vamos ter a opinião de várias pessoas, vamos falar com a doutora Carolina Santana, vamos falar também com pessoas que adotaram animais, vamos falar com pessoas que fazem o trabalho de resgate e colocar esses animais para adoção. Então, vamos prestar bastante atenção porque é importante. A primeira pessoa que vai falar com a gente hoje é a doutora Carolina Santana. Tudo bem, doutora? Posso chamá-la de Carol? Olá, eu sou a doutora Carolina Santana, da Vet Vida de Teresópolis, e fui convidada pelo Ricardo Carvalho para estar falando aqui nesse bloco sobre castração. Claro, Ricardo, pode me chamar de Carol, sim. Então, a castração, ela é muito mistificada no nosso meio, né? Muitas pessoas evitam a castração, evitam até tocar nesse assunto, porque elas acham que pode vir a fazer mal à cadela ou até mesmo ao cãozinho. E sendo macho, então, muitos nem querem castrar, né? E eu vim aqui hoje para poder estar desmistificando isso, falando que o ideal é que você castre o seu animalzinho, de preferência antes do primeiro cio, e no caso dos machos, a partir dos 6 meses de idade. Por que disso? Se você não pretende fazer criação, se você não pretende, né, aperfeiçoar uma raça, né, da forma mais adequada possível, então o ideal é que você realmente castre o seu bichinho, né? Hoje em dia, quantos bichinhos que nós vemos na rua, né, e ficamos com pena, eles são atropelados, eles ficam lá à mercê de qualquer tipo de doença, eles ficam perdidos, ficam com fome, né? E muitas vezes a gente fica ali tentando fazer o por onde e lotam os abrigos, né, de animais, e muitas pessoas que pegam animais por pena, porque vêm nessas condições na rua jogados. E se você for ver o outro lado da história, por que esses cães estão jogados na rua? Né? Porque um fulano que cruzou com um cachorro de Beltrano, né, permitiu que aqueles filhotes nascessem, deu para um, deu para outro, às vezes não conseguiu dar para ninguém, e aí mais tarde esse cãozinho foi parar na rua. Ou cão ou gato, isso serve para os dois. E é muito triste essa realidade, né? Hoje mesmo, eu às 7 da manhã peguei um cachorrinho, resgatei um cachorrinho de rua. Mas eu nem sei se ele é de rua porque ele tinha coleira, mas a vizinhança, assim, ninguém se identificou, né, como dono do animal. E ele estava com a pata quebrada, ele com certeza sofreu um atropelamento, quer dizer, mais uma vítima, esse animal não é castrado. E vai procriando, né? Vai crescendo o número de cães e gatos soltos pelas cidades. Cresce o número de doenças entre eles, cresce essas superpopulações. Então a gente realmente fica perdendo o controle disso. O ideal é que a gente vá conscientizando os nossos clientes, os amigos e conhecidos, para que se faça essa castração. Outro benefício da castração é que além dela prevenir os tumores de mama, né, tanto em gatas como em cadelas, ela também vai prevenir o tumor de útero e ovário, de próstata e de testículo em machos. Também outro tumor que acontece muito, que é de bastante frequência, principalmente em cães de rua, é o tumor venéreo transmissível, né? E não pense que seu bichinho de dentro de casa está livre, não, né? Você não castrando, e se ele conseguir fugir, ou às vezes, se tiver uma grade, ou só uma tela, né, na sua casa não for murado, e se o muro for baixo, se o animal conseguir sair, ou algum de rua conseguir entrar, esse animal pode transmitir esse tumor venéreo transmissível para o seu animal, sim, né? Principalmente em localidades onde você às vezes não pode nem murar, não é verdade? E tem pessoas que têm aquele bichinho que ele vai e corre no quintal. Se passar um cãozinho de rua e não for castrado, isso pode acontecer também. Então a gente tem que ficar ligado nisso, não é verdade? E
Uma das doenças que mais acometem as cadelas, né, a partir dos 5 anos de idade, é a piometra. É uma infecção muito séria no útero. Então, um dos tratamentos de eleição, né, até porque geralmente quando a gente percebe ou descobre a piometra, a gente precisa fazer a castração. Então, por que deixar para castrar, né, o seu bichinho a partir dos 5 anos de idade, se com 6 meses de idade você já pode estar prevenindo tudo isso? Até porque com 5 anos, às vezes, além da piometra, ela já está com algum tumor de mama, ou já está com uma infecção mais generalizada no útero. Então, a gente podendo prevenir, né, esse tipo de doença, ainda mais tendo amor pelo bichinho que a gente tem, não é verdade? A gente cuida dele como se fosse da família, membros da família. Cada dia mais essa população de cães vem crescendo porque nós estamos, né, colocando ele dentro da nossa casa. Muitos dormem na cama, muitos dormem, né, no quarto, ou num colchonete, ou num edredomzinho próprio para ele, numa cobertinha especial. Então, assim, a gente tem às vezes tanto carinho com eles e esquece da castração ou acha que não deve castrar porque o animal não deve ser operado nunca, não deve passar por um processo cirúrgico, mas às vezes mais para frente ele vai precisar passar. Outra coisa que me questionam muito, doutora, mas os animais engordam depois que castram. Isso é outra inverdade, né? Os animais eles engordam simplesmente pelo fato de o proprietário continuar oferecendo uma quantidade de ração ou petiscos, não é verdade? E aquele animal com a castração, ele tende a ficar mais calmo, mais manso, muitas vezes até deixa um pouco de fazer a atividade física que ele já estava acostumado, ou ele já não fazia muito e o proprietário oferecendo a mesma quantidade, ou uma quantidade às vezes até maior, que o animal fica mais interessado em ficar mais perto do proprietário, né? No caso de machos, eles já não saem para fuga, então são animais que vão ficar mais caseiros. E aí, aquela proximidade do dono faz com que realmente você dê mais petiscos a ele. E nisso ele acaba engordando sim. Então o ideal é que procure o médico veterinário de sua confiança, se oriente, ele vai adequar a quantidade de ração ou até mesmo passar algum tipo de atividade física, seja corrida, uma caminhada, né? Ou a brincadeira com bola, você ficar determinado tempo brincando com bola com seu animal, isso também ajuda bastante. Muitas pessoas também acham que os animais machos precisam e devem namorar, não é verdade? E, na verdade, o que acontece? Eles ficam, quando não são castrados, com instinto, né, para namorar. Realmente isso é verdade, né? Eles vão continuar com essa vontade. Mas imagina a frustração desse animal não conseguindo castrar. Porque se você solta ou fica arrumando namoradas para ele, a gente entra naquele outro assunto que eu falei anteriormente, né, de uma superpopulação de cães ou de gatos, porque deixa ele namorar, vai namorar a cachorra da vizinha, ou da minha prima, ou da família, ou de alguém, e aí nisso aquela cadelinha vai ter vários filhotes que vão ser dados, ou às vezes até vendidos por um preço, né, muito baixo, só para poder dizer que vendeu, não é verdade? E aí essa população de cães vai crescendo na rua cada vez mais. Então, não deixe o seu cão ter essa vontade de namorar se você não tiver um propósito para aquilo, né? Se realmente a sua intenção não é fazer uma criação séria e adequada, não faça. Castre o seu bichinho quanto antes. A melhor época para se fazer isso é entre os 6 meses de idade, né? Ele ainda está filhote, mas os 2 testículos já desceram. Você pede orientação para o seu veterinário de confiança e ele vai encaminhar o bichinho para a cirurgia. A castração também ajuda a aumentar a vida do animal. Isso é uma ótima notícia, né? Você que ama seu bichinho, né, vai querer que ele viva mais tempo perto de você, né? Até porque ele vai evitar essas várias doenças, né, que muitas vezes levam o nosso bichinho antes. Então, não deixe de castrar. Também previne a fuga entre os machos e a briga entre eles, né? Porque se eles conseguirem sair ou juntar aquela quantidade de machos, eles brigam feio, não é verdade? E fogem, porque como eles sentem o cheiro à distância, eles fogem atrás da cadela que está no cio. Previne os cios indesejáveis, né? Sua cachorrinha ou sua gatinha não vai ficar tendo sangramento. Previne o abandono de animais na rua. O animal, como eu já disse, fica mais calmo, né? Diminui a vontade de marcar território, né? O seu animalzinho não vai ficar mais urinando como ele fazia antes, não vai ficar mais levantando a patinha em tudo que é lugar, ele não vai ter mais essa necessidade, né? Depois da castração realizada. A recuperação da cirurgia é muito rápida, é incrível como os animais eles se recuperam rápido de uma cirurgia.
e eles não engordam. Né? Como eu já disse anteriormente, o ideal é que você procure um veterinário de sua confiança, né? Faça os exames preparatórios, faça tudo direitinho, seja orientado e peça orientações, pergunte, tire suas dúvidas, que com certeza o veterinário vai te responder, né? E fazer um manejo nutricional adequado, até mesmo estar indicando passeios para você fazer com o animal, ou exercícios com bola, atividades com bola, não é verdade? Então existem várias formas de você ajudar o seu animalzinho a não engordar. Eu mesmo tenho uma labrador que a gente adotou, né? E ela é magra. Você olha, ela é magra, mas a gente faz atividade física com ela, eu corro, caminho com ela nada muito, né? E a gente faz alimentação natural para ela, o que a deixou muito mais saudável. Então ela realmente é assim muito esperta, muito agitada, ela não perdeu o ânimo, mas é um labrador, então é uma exceção, ela não ficou mais calma, ela continua bastante agitada, né? Quem acompanha meu trabalho, né, e sabe disso, que eu faço várias postagens no Face, e ela realmente, até para incentivar a castração, ela se sobressai, porque é labradora, é magra e é assim uma esportista, adora correr, né? Se falar corre, Bela, ela vai com vontade. Então ela não perdeu esse ânimo, né? Mas é a característica dela, além de ser labradora, ela é uma labrador muito agitada, muito dócil, muito amorosa, e ela realmente ficou assim, extremamente realizada. Não entra no cio, né? Eu não tenho problema de fazer uma caminhada com ele, virem, mas até porque um labrador é um cão grande, né? Então eu posso caminhar sossegada com ela na rua, né? E é muito esperta, né? Cheia de vida. Então procure o seu veterinário. E, por favor, não seja um criador de fundo de quintal. Isso é muito ruim. Às vezes você acha que está fazendo bem para o bichinho, né? E não está. Né? A realidade é toda essa que eu já falei, né? Se tiverem dúvidas, postem aqui que nós teremos o prazer de responder, de tirar as dúvidas, né? Caso não tirem dúvida no canal, mas conversem com o veterinário de vocês, né? É muito importante que essas dúvidas sejam esclarecidas. Não seja criador de fundo de quintal. Criação é uma coisa muito séria, né? É levado muito a sério por muitos criadores. Gente, está chegando ao fim o vídeo de hoje, mas não o nosso assunto. Ainda temos muita coisa para falar. Até semana que vem.